Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Camila Lordelo e esse é o canal da Qualidade, qual é formado por profissionais da consultoria Santa Isa. Dando continuidade aos nossos vídeos, hoje vamos falar em comunicação da política da qualidade, mais precisamente o item 5.2.2 da norma ISO 9001. Nosso foco nesses vídeos é que eles sejam curtos e objetivos, para lhe ajudar a interpretar os requisitos dessa norma que é tão falada ultimamente. No nosso último vídeo, entendemos como deve ser escrita essa política, então qual a importância dessa diretriz e quem deve estar envolvido nessa elaboração. Pois bem, caso tenham acompanhado o último vídeo bacana, a gente segue daqui para frente. Caso você não tenha visto o último vídeo, eu recomendo fortemente que você volte lá e assista ele, para que você entenda do que a gente está falando aqui, legal? Hoje o nosso tema é a divulgação. Então a gente primeiro escreve e agora a gente vai ter que divulgar. A comunicação dessa política, mais especificamente, como que a gente leva adiante a diretriz que a gente escreveu. Lembre-se, escrever uma política é super importante, como a gente comentou. Mas se a gente não divulgar, não tem como ter aderência, não tem como dar certo. Perfeito? A divulgação é essencial, né? Então, acho que a norma é muito sábia em forçar tanto a questão da divulgação aí da comunicação. Ao falar em comunicação da política, a norma ISO 9000 é bem objetiva. Ela traz em seu texto apenas três prerrogativas que devem ser seguidas, as quais a gente vai falar agora. Um pouquinho antes da gente falar dessas prerrogativas, eu queria convidá-los a seguir nosso canal. E se o conteúdo aqui disponibilizado fizer sentido para você, nos ajude a divulgar, comente com amigos, com familiares, com conhecidos, enfim. Vamos juntos levar essa informação aí ao máximo de pessoas possíveis. Pois bem, chega de blá 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 e vamos falar então na norma ISO 9001. No item 522, o qual é chamado de Comunicando a Política da Qualidade, a norma cita que a política deve primeiramente estar disponível e ser mantida como informação documentada. Ou seja, é o que a gente mais vê aí nas organizações, né? Plaquinhas, quadros, banner, cartazes e por aí vai. Enfim, encontre o melhor formato para tornar a sua política disponível e documentada. A próxima letrinha desse requisito prevê que a política seja comunicada, entendida e aplicada na organização. Nesse ponto, vale uma pausa aqui para a gente fazer uma explicação. Quando a gente conversa e fala em comunicada, legal, a gente falou agora há pouco, legal? Quando a gente fala em entendida, aqui está uma questão a ser analisada com maior carinho, pois seus colaboradores devem entender a política, esquece aquela conversa de decorá-la, né? Ele tem que entender o que está ali. É muito comum, inclusive, nas auditorias, em vez do auditor falar, me mostra onde está a política, leia ela para mim, ele peça para que o próprio auditado explique com suas palavras, ou até mesmo fale como que ele contribui para aquela diretriz. Veja como essas questões, quando a gente fala aí como você contribui ou fale com as suas palavras, a gente já está buscando ver se ele entende a política, né? Então, a gente já está buscando ver aí a compreensão, o atendimento do 522, mais especificamente a letrinha B. Legal. Camille, quando ela fala que seja aplicada, o que ela quer dizer com isso? Bom, não adianta, por exemplo, eu ter uma política que prevê em seu texto o aumento da satisfação do cliente, legal? Que é muito comum. E quando eu for avaliar a satisfação do cliente lá na área do comercial ou na área da direção que seja, eu ver que aquela satisfação ela está caindo de período a período e eu não tenho nenhuma ação para reverter esse quadro. Consegue entender o praticar aqui? Então, eu falo em satisfação, falo em aumentar a satisfação. E quando eu olho a minha prática, o meu resultado, eu não estou fazendo isso. Aqui ela está querendo dizer, gente, que eu preciso viver minha política. Sabe aquele faço o que eu digo, não faço o que eu faço? Não vale aqui, né? O que eu disse, eu preciso cumprir. É o que eu coloquei na minha política, eu preciso fazer acontecer. Ainda nesse requisito, existe a letrinha C, que descreve que a política deve estar disponível para as partes interessadas pertinentes como apropriado. Meu amigo, você não leu errado. Você precisa também disponibilizar a política para suas partes interessadas. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Lá no item 4.2, lembrem-se, no vídeo lá que a gente falou do item 4.2 da norma, a gente identificou as partes interessadas. Lembram-se? Bacana. Nesse ponto, quando você for falar em parte interessada, eu recomendo que você volte lá no que você escreveu no 4.2, verifique as suas partes interessadas e fale, putz, dessas partes interessadas, quem que faz sentido? Quem que eu entendo que é importante conhecer a minha política? E aí, trace diretrizes para cada parte interessada que você entendeu como importante tenha acesso a esse documento. Vamos falar sobre alguns, tá? Que é o mais comum aí, né? A gente está mapeado nas organizações. Comunidade, por exemplo.
né? Quais são as maneiras de eu levar minha política à comunidade? A mais comum é a gente colocar no site, ou até mesmo em alguns casos aí que eu tenho uma comunidade que ela é mais carente, que ela não tem recurso tecnológico, eu também coloco na portaria. Legal? Eu coloco uma cópia na portaria lá externa para que o pessoal tenha acesso aqui. E ainda em casos mais extremos, existem empresas que de tempos em tempos fazem como se fosse um panfletinho mesmo e entrega aí nos vizinhos, né, para que eles conheçam a sua política. Então, falamos de uma parte interessada e como que a gente pode fazer. É importante a gente deixar claro, quando a gente fala em divulgação da política, não tem certo ou errado, que eu preciso demonstrar as estratégias que eu utilizo para fazer a comunicação para as partes interessadas. Outra parte interessada comum, a maior parte das organizações são os fornecedores, certo? Nesse caso, o mais comum é disseminar através do manual de fornecedores. O site ele também pode ser um apoio nesse caso. E ainda existem empresas que transmitem essa informação através de workshops de fornecedores, que nada mais é que fazer uma reunião entre seus fornecedores e ali naquela reunião tratar sobre suas expectativas e necessidades para um próximo período. De novo, não tem certo ou errado, o importante é comunicar e conscientizar os seus fornecedores sobre a sua política. A parte interessada comum às empresas, e essa não tem debate, né? Porque sempre vai ser uma parte interessada em qualquer empresa, são os colaboradores. Não tem debate que eles são parte interessados, mas tem debate de como fazer eles entenderem a minha política. Vamos falar um pouquinho aí de algumas formas. Bom, aqui quando a gente fala de colaborador, primeiro passo é entender qual o perfil do seu colaborador. Por exemplo, eu posso ter uma empresa que eu tenho um grupo muito jovem de colaboradores, super ligados em redes sociais, aplicativos, WhatsApp, por aí vai. Nesse caso, a gente já tem a resposta aqui de como divulgar essa política, né? Onde que eles vão ler mais isso? Nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, na intranet e por aí vai. Mas se eu tenho uma empresa que o meu grupo ele é mais conservador, aquele pessoal que ainda gosta de um quadro, né? Então ainda gosta de ter o quadro de avisos, é um pessoal que não mexe tanto em celular, pouco se aderem aí a grupos de WhatsApp. Com esses vai funcionar? Sim, o quadro de aviso. Sim, uma política, às vezes até mesmo aquela que a gente distribui próxima à de auditoria, aí, uma política que a gente chama de bolsa, ela era de bolso, né? Ela era muito utilizada antes, e hoje em dia a gente ainda vê algumas empresas utilizando. Aqui, galera, vale usar a criatividade. Então, trace o perfil do seu público, dos seus colaboradores. E aí sim, depois disso, trace a estratégia de como você vai divulgar. Uma coisa que a gente gosta muito de fazer aqui na Santa Iso é trazer algumas ideias, né? Algumas coisas que a gente viu praticando aí no mercado que foram bem bacanas. E aqui, quando a gente falar em comunicação de política, não dá para deixar isso de fora, né? Então, trazer novas ideias é sempre bacana. Então, hoje a gente nota que é crescente o número de empresas que realizam a Semana da Qualidade. E aí, dentro da Semana da Qualidade, um dos dias é dedicado à política. E aí, com isso, eu faço jogos, questionários, faço maneiras do meu colaborador assimilar, né, o que está na política, o que está no dia a dia dele. Então, esse é um formato de chamar atenção para esse assunto fora da época de auditoria. Já vimos também empresa que ela institui o Dia da Política. Então, nesse dia vai ter atividades ligadas somente à política. E aí vai ter quiz, vai ter distribuição de brindes e por aí vai para ter uma maior aderência. E uma coisa que a gente vem vendo muito, né, se tornando uma prática comum, é dentro da CIPAT a gente incluir um dia da qualidade. CIPAT é a Semana Interna de Prevenção a Acidente de Trabalho. Ela é obrigatória por lei, então sempre acontece nas empresas lá, né, que estão dentro do requisito lá e precisam cumprir. E aí, dentro dessa semana, colocam um pouquinho de qualidade e falam da política, né? Então, colocam de uma maneira sucinta a qualidade e ainda falam da política e cumprem também a parte da comunicação. De novo, aqui vale a criatividade, faça as suas pessoas, né, os seus colaboradores entenderem a política. É esse o objetivo desse item. Legal? Bom, acredito que aqui a gente falou alguns exemplos, deixamos claro o que a norma espera. O grande segredo neste item é conhecer o seu público e abusar da criatividade, como eu falei algumas vezes, para que a comunicação ela se torne eficaz. No nosso próximo vídeo, a gente vai falar sobre papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais, mais precisamente o item 5.3 dessa norma. Não fique de fora, eu tenho certeza que esses vídeos vão te ajudar quando você for implementar, a não ser que já estejam te ajudando, não é mesmo? Espero vocês no próximo vídeo. Beijinho, tchau, tchau.